do que é o mercado de dívida, o que esperar do mercado de 2025. Inúmeros desafios pela frente, uma taxa de juros crescente, muito alta, vindo aí já de 3 anos muito alta, lá de 2022, 23, 24. E a palavra de 2025 chama-se liquidez. Com o dinheiro mais caro, com a taxa de juros mais alta, tudo que se fizer para economizar, para segurar o capital, é menos despesa financeira que o empresário paga. A dívida, ela é percebida como uma coisa negativa. Se você tem uma dívida de qualidade, alongada, o meu comprometimento de dívida tem que estar atrelado à minha capacidade de pagar. A despesa e o custo vem antes da receita, não. Ele incha e depois vai atrás da receita e a receita não vem. Se você tiver assessoria, pessoas especializadas, respirando aquilo todos os dias, pensando e ajudando você a criar estratégias, a chance de você sair mais forte de um momento de crise, ela não é só verídica, como é o que vai acontecer. Você precisa fazer um planejamento financeiro de longo prazo para entender como que o seu negócio vai nos 5 anos. E daí a importância de ter assessores como Araújo Fontes, como a Baico. Ou se não, eu vou avaliar minha empresa, ver quanto ela vale e trocar percentual por dinheiro. E naquele momento a gente mostrou, olha, não vai adiantar. Se você botar aqui um pouco mais de dinheiro, mais 150 milhões, não é isso que vai resolver o problema. Ou você vende parte da empresa e resolve 80% da sua dívida, ou você não vai aguentar e vai acabar indo para uma situação de uma recuperação judicial ou coisa desse tipo. A gente tinha uma visão de capital de alavancagem de 25 milhões, que estava custando aquilo em despesa financeira para o nosso cliente, uma média de 6 milhões ao ano. Ele tinha 25 e ele tinha 6 milhões. Quanto que essa dívida você paga? Muito caro. Em 100 anos, né? Se você, empresário, passa por um momento de crise e você demora a reagir, é a mesma coisa de uma doença. Se demorou demais, é muito difícil de você consertar aquilo. Antes da gente começar o Buycast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o raio-x da empresa vendável. O raio-x é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do Buycast. E esse é o quadro Bastidores do Mundo Empresarial aqui do Buycast. E dessa vez a gente está trazendo o nosso grande sócio e conselheiro da Araújo Fontes para trazer 4 casos de sucesso que deram e não deram certo quando a gente vai falar de dívida. Com vocês, então, Leonardo Teixeira, conselheiro e sócio da Araújo Fontes, uma das maiores casas de negócio do Brasil, e tem muito a compartilhar e ensinar aqui pra gente. Oi, Rafa, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui representando aí a Araújo Fontes nos seus 35 anos aí de mercado. E, Rafa, é um ano especial, 2025, com inúmeros desafios pela frente, uma taxa de juros crescente, muito alta, vindo aí já de 3 anos muito alta, lá de 2022, 23, 24. Costumo dizer que um ano de taxa de juros alta é uma coisa, 2 anos é outra, 3 anos é outra, 4 anos até quem estava muito bem passou a ficar um pouco mal, porque hoje o grande desafio das empresas é como é que eu gero mais margem e uso menos capital, porque a despesa financeira acaba puxando muito da geração de caixa da maioria das empresas, e isso para qualquer tamanho de empresa. Pode ser alguém que tem uma empresa de um faturamento ali de 5, 10 milhões ano, e pode ser uma empresa de bilhões.
Todo mundo sofre hoje com o dinheiro que é caro no Brasil, com a inadimplência que está muito alta. Na medida que a gente tem uma taxa de juros alta, o que acontece? A renda do trabalhador fica comprometida. Se a renda fica comprometida, a inadimplência aumenta, o impacto econômico aumenta e, consequentemente, todo mundo olhando para dentro de casa, tentando melhorar as margens, mas, ao mesmo tempo, o principal: como o dinheiro está mais caro, significa que o teu estoque está mais caro. Quando você tem um prazo maior de estoque, você está gastando mais. Se tem um prazo maior de recebimento lá do seu contas receber, é mais capital que você está empregando. Se você diminui o seu prazo de pagamento, é mais capital que você está empregando. Então, atenção, devemos cuidar muito do capital da empresa, porque mais do que nunca o dinheiro hoje está muito caro, o custo da dívida é muito alto, e para isso, para economizar, sobrar mais caixa ali no final do mês para o empresário, é muito importante fazer esse dever de casa. Exatamente, Léo. Isso eu trouxe um ponto muito importante, que é o desafio de 25. Acho que tem muitas pessoas preocupadas com o desafio da reforma tributária que vem aí. Já existem pautas muito profundas sobre como será esse novo comportamento, mas talvez o dia a dia que está impactando as empresas, a vida das pessoas, que é juros, é algo que as pessoas não dão o devido valor. E juros, a gente fala de estrutura de capital, a gente vai falar de dívida, e dívida no Brasil ainda tem esse preconceito, né? As pessoas não entendem o conceito correto de uma dívida, acham que isso é ruim, que isso é danoso, e quando a gente começa a observar empresas grandes, empresas que têm sucesso, existe essa estrutura dentro. Então, antes da gente começar, pessoal, lembrando que Araújo Fontes é uma empresa com 35 anos de mercado, uma das maiores casas de negócio do Brasil, mas eles trabalham com empresas médias grandes e grandes empresas. Então, o Léo vai explicar melhor nessa estrutura de dívida, o comportamento, na estrutura do M&A, qual o perfil, e nós da Baico somos os sócios para atender o mercado de pequenas e médias. Então, empresas que faturam até 100 milhões no ano é o alvo da Baico, e acima disso, Araújo Fontes vem aí com 3 décadas e meia de aprendizado, repertório, muita autoridade, muita credibilidade no mercado, ajudando empresas a passar por momentos como esse, né, Léo? Exatamente, Rafa. Inclusive, a própria sociedade da Araújo Fontes, quando se juntou à Baico, é exatamente com o conceito de segmentação, igual os grandes bancos têm. A gente atende, de fato, as médias grandes e grandes empresas pelo Brasil inteiro, e faltava uma força, como é o caso da Baico, de atender as pequenas e médias, que têm as mesmas dores das grandes, das médias, só que numa escala menor. Eu acho que essa parceria, essa sociedade com a Baico veio no sentido de dar as soluções para os empresários com um foco na estrutura de capital, na liquidez. E a palavra de 2025 chama-se liquidez. Porque com o dinheiro mais caro, com a taxa de juros mais alta, tudo que se fizer para economizar, para segurar o capital, é menos despesa financeira que o empresário paga. Agora, você falou muito bem, a dívida, ela é muito mal percebida muitas vezes. Ela é percebida como uma coisa negativa, e não é. Se você tem uma dívida de qualidade, alongada, que esteja viabilizando o seu crescimento, seus investimentos, seus projetos, e ela estando condizente com a sua capacidade de pagamento, ou seja, se eu vou gerar tanto de caixa no ano, o meu comprometimento de dívida tem que estar atrelado à minha capacidade de pagar. Ah, não, se eu consigo pagar 10 e eu tenho um compromisso que vence 20, eu não vou conseguir pagar aquela dívida. E o que quebra as empresas é o caixa. O caixa é rei. Então, o empresário sempre precisa ter uma visão muito focada na geração de caixa, no fluxo de caixa da empresa, porque é ali que ele vai preservar a continuidade e perenidade do negócio. E o caixa está em todo lugar. Eu costumo dizer que, em momentos de crise, a gente tem que trabalhar as 4 dimensões para a melhoria da estrutura de capital. A primeira dimensão é a dimensão operacional. O que é o operacional? É você tomar conta do teu modelo de negócio, da sua estrutura de negócio, pessoas, a sua estratégia de crescimento, como a sua empresa se torna eficiente, produtiva. Atenção, muitas empresas às vezes falam: a minha empresa está pronta para dobrar o faturamento. Só que você tem gente
Para dobrar, tem que fazer o contrário. Você primeiro cresce o faturamento, cresce a margem da empresa, para depois crescer a sua estrutura. O grande erro dos empresários é que muitas vezes ele cresce a estrutura primeiro, para depois vir o faturamento. A despesa e o custo vem antes da receita. Não. Ele incha. Incha e depois vai atrás da receita, e a receita não vem. O que acontece? Resultados negativos. Então, atenção. Trabalhe a produtividade, trabalhe os processos, os controles, a gestão de vendas, as margens, preserve margem, mude, todo dia é um dia novo. Olhe para a sua estrutura e veja o que você pode mudar, o que você pode melhorar. Não tem outro caminho, Rafa. Custo cresce igual unha, todo dia você vai lá e corta. Venda, não seja o vendedor de tirador de boleto, vá atrás, venda com valor agregado, busque mais margem, busque atender os anseios do seu cliente. Não espere que a concorrência venha e te derrube. Vá olhar o que o seu concorrente está fazendo e como você vai se diferenciar do seu concorrente. Isso é extremamente importante. Agora, como eu disse, essa é a primeira dimensão de melhoria da estrutura de capital. Operacional. Operacional. O seu dia a dia, o arroz com feijão do seu business, se você não está dominando... Não adianta falar do resto. Se a sua operação não gera caixa, não está gerando resultado, não adianta falar de mais nada, porque você sobrevive com a tua operação. Agora, a segunda dimensão é exatamente o que a gente está falando de dívida. Eu tenho uma dívida, ótimo, mas como é que ela está? Tem muita garantia, ela está cara, ela está no curto prazo? Atenção, liquidez é a palavra do jogo. Se ela está curta, procure, se prepare, sente com seus credores, tente alongar a tua dívida, consiga uma dívida de longo prazo. Para quê? Para você ter condição de gerar caixa e poder pagar aquela dívida. Outra coisa, outro paradigma, às vezes o empresário ele não quer colocar garantia na operação. Tudo na vida é risco-retorno. Se você não coloca garantia na operação, a sua taxa de juros vai ser maior, porque o teu risco é maior. Então, às vezes você acha que você está fazendo vantagem em tomar uma dívida sem colocar uma garantia, porém, na verdade, sendo você um bom pagador e sabendo que você vai cumprir com aquela dívida, é importante que você tente colocar um pacote de garantias que dê conforto ao credor, que consequentemente vai te dar mais prazo e uma taxa de juros menor. O seu risco é menor, o seu risco menor, mais barato para o seu caso. Exatamente. E isso é um paradigma na cabeça do empresário. Muitas vezes ele não quer colocar uma garantia, mas ele vai pagar muito mais caro por aquilo. E ele vai honrar com aquilo. Vai, exatamente. Então, esse é um paradigma que precisa ser quebrado. E outro, se prepare para sentar e negociar com seus credores. Você precisa saber seu fluxo de caixa, você precisa entender a sua estratégia, você precisa entender qual que é a perspectiva de crescimento para os próximos 5 anos. Você precisa fazer um planejamento financeiro de longo prazo para entender como que o seu negócio vai nos 5 anos. E daí a importância de ter assessores como a Araújo Fontes, como a Baicô, que pode chegar junto do cliente, pode dar os instrumentos, as ferramentas para ajudar a ver essa visão de 5 anos, a entender a sua capacidade de pagamento, consequentemente, vender melhor isso para o credor, ele vai entender melhor o teu risco e, consequentemente, você vai ter melhores condições da sua dívida, uma menor taxa de juros, uma menor garantia e prazos maiores. Isso é crucial para ter uma dívida saudável, uma dívida que vai viabilizar o seu crescimento. Então, finalizamos aqui a segunda dimensão, que é o perfil da dívida. Vamos para a terceira, que o mineiro adora, que é o empresário cabeça de... que é patrimonialista. Então, muitas vezes, em momentos de crise, a gente precisa de liquidez. E muitas vezes o empresário está sem caixa, está sem liquidez. Mas você vai olhar para o balanço dele, ele tem vários imóveis, tem fazendas. O que ele tem que fazer nessa hora? Eu costumo dizer que na vida tudo é um equilíbrio. Ele tem que ter liquidez, ele tem que ter aplicação, tem que ter caixa, mas também pode ter patrimônio. Nessa hora, ele pode vender alguns ativos, terrenos, fazenda, apartamento, seja lá o que for, para quê? Para gerar um caixa e dar tranquilidade ao fluxo de caixa da companhia, da empresa, para ela sobreviver a maiores tempestades, a momentos de crise. E aqui talvez seja uma fonte de geração de passivo, ou seja, ele tem uma fazenda que ele vai 2 vezes por ano, ele tem uma casa de luxo que a empresa ofereceu para ele no momento áureo, mas para aquela realidade a empresa é mais importante, porque ela gera o ativo, ela gera o positivo.
Perfeito, Rafa. Eu tenho um exemplo de uma empresa que a gente está fazendo um alongamento de dívida, que o empresário tem 2 aviões. Um dos aviões, só o avião gera 14 milhões de despesa ano. Isso só, o valor do avião é quase 40 milhões. Então... Ele deixa de... Ele pega o avião, vende, diminui a dívida dele, ainda sai sem ter 14 milhões de despesa. E ele ainda tem um outro avião pequenininho que poderia fazer a mesma coisa desse avião maior. Isso é análise de fluxo de caixa. Isso está impactando... Isso é venda de ativo que está parado, que está gerando despesa. Principalmente isso. Então, na hora que você trabalha os seus ativos... eu tenho uma fazenda que só dá prejuízo. E, por outro lado, você está pagando juros caros numa dívida. Venda a fazenda. Diminua o seu endividamento, diminua o seu risco. Você vai deixar de ter o seu prejuízo lá na fazenda muitas vezes, vai fazer dinheiro, vai pagar a sua dívida e vai sobrar caixa. Esse planejamento financeiro, ele é muito importante. E, de novo, eu não estou aqui pregando para ninguém ter patrimônio, para ninguém ter uma fazenda, ou ninguém ter um imóvel. Não. Na vida, a gente precisa buscar o equilíbrio. Se você gera muito caixa no seu negócio e tem o privilégio de ter outros ativos, ótimo, perfeito. Você vai ganhar na valorização daquele ativo, não tem problema nenhum. Agora, se você tem um passivo aqui, tem dívidas bancárias, fez grandes investimentos, mas está vendo que a tua dívida está gerando muita despesa financeira e está comprometendo a sua geração de caixa, puxando muito do seu EBITDA, da sua geração de caixa, pense e repense se não vale vender determinado ativo para capitalizar um negócio e, consequentemente, diminuir a sua necessidade de endividamento, chegando a patamares de alavancagem financeira menores. Isso é muito importante. O empresário ele tem que olhar para o endividamento dele, olhar para a geração de caixa, para o EBITDA e ver qual que é a minha alavancagem. Um dos indicadores mais utilizados pelo mercado é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é a geração de caixa antes de despesa financeira, antes de depreciação e antes de amortização. É praticamente o lucro operacional do negócio. E aí, esse indicador, hoje, muitos falam que quando ele começa a ficar acima de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA anual, ele passa a ser crítico, ele passa a ser uma zona do perigo. Se ele está ali acima de 3, 4 vezes, a empresa já tem problemas sérios para pagar o endividamento dela. Provavelmente, todo o EBITDA está sendo gerado, a enorme parte dele está sendo destinado a pagar a despesa financeira. Ou seja, não sobra caixa para você pagar a dívida ao longo do tempo. Isso é crucial. Esse é um erro grande que os empresários têm no dia a dia e está lá, continua o patrimônio gerando despesa, sendo que poderia estar diminuindo o seu endividamento. E, por fim, não menos importante, a 4ª dimensão, que é movimentos estratégicos. Movimentos estratégicos, que nada mais é do que, se eu estou mais alavancado, se eu tenho um projeto de crescimento, por que não trazer um sócio? Por que não fazer uma aliança estratégica com um concorrente, ou com um fornecedor, ou com um cliente, verticalizando o negócio, de forma a capitalizar a sua empresa e trazendo capital e propiciando aí uma escalada de crescimento muito mais sustentável, com um risco menor, com mais capital, com sinergias operacionais. Então, os movimentos estratégicos eles podem trazer uma série de efeitos positivos para a empresa, para o seu sócio, visando um crescimento muito mais sustentável. Agora, tome cuidado, porque o movimento estratégico, o M&A, a gente bem sabe, é um novo casamento na sua vida. Ele pode ser 1000 maravilhas, como também ele pode ser um desastre. Então, esteja preparado, tenha um assessor para te ajudar a estruturar bem o seu negócio, a estruturar bem a operação junto com o investidor, porque o combinado não sai caro. Se você faz um bom contrato, se você faz um bom acordo de acionistas ou de cotistas, é o primeiro passo importantíssimo para aquela sociedade dar certo. Se você deixa várias coisas em aberto e não combina as regras do jogo, as regras de convivência, como é que isso vai ser lá na frente? Isso traz um perigo enorme para aquela sociedade. Porém, o benefício disso é que você pode ter várias sinergias operacionais, comerciais, e também o capital pode ajudar a crescer de forma muito mais saudável. É o que eu falo, é o seguinte, muitas vezes o empresário ele pode trocar o dividendo fixo
entre aspas aqui, que é os juros do banco, que você ainda tem que dar garantia pelo dividendos variável, que é o sócio que vem investir no negócio com você, mas só ganha dividendos se der certo, se der resultado. Se não der resultado, todo mundo se abraça ali e vai tentar recuperar o negócio para ter resultado no futuro. Então, na estrutura de capital, ou eu faço um projeto extremamente elaborado, entendendo a capacidade de geração de resultado que o meu negócio tem, o quanto que aquele valor aportado ou alongado vai trazer de saúde e fôlego para a minha empresa continuar crescendo. Isso eu vou por meio de terceiros, que é via banco, via instituições financeiras. Ou se não, eu vou avaliar minha empresa, ver quanto ela vale e trocar percentual por dinheiro. E de alguém que traga, muitas vezes, capital, ou que pode trazer também outras sinergias. Ele pode trazer uma base de clientes maior, ele pode trazer uma região geográfica onde você não atua e ele é forte, ele é um concorrente, mas você está em determinada região e ele está em outra. Aquilo pode ser complementar. Ele pode trazer uma expertise industrial ou uma escala de volume que pode diluir o seu custo de produção. Ele pode trazer uma rede de distribuição ou uma força comercial que você não tem no seu negócio e ele pode alavancar vendas. Enfim, você tem que avaliar estrategicamente quais são os benefícios daquela sociedade, com aquele sócio. E outra, qual é a cabeça, qual é a mentalidade do seu sócio, qual é o perfil do seu sócio. Porque, como eu disse, é um casamento. Se você não tiver minimamente afinidades, valores, princípios, cultura organizacional parecida, o potencial de conflito ele é muito grande. Então, não olha também só para o capital, porque aquele casamento pode acabar não dando certo por outros motivos. E saber fazer a conta, né, Léo? Às vezes, no momento que a empresa está, não convém ela vender participação. Às vezes ela está numa curva de crescimento muito boa, ela consegue ali, com própria geração de caixa, crescer, expandir, tem ainda uma energia interna muito grande. E às vezes, se ela vender, ela se vende barata. Ou seja, o equity está muito barato pelo potencial que ela tem. Então, seria mais aconselhado ir a mercado, apostar o capital de um terceiro, Sim. que seria um banco. Sim. Você cresce lá na frente. Cria valor e lá na frente você pode vender o equity. Agora, é muito importante a gente entender todo esse processo e a complexidade que se tem, né, Rafa? Eu costumo dizer que em negócios não tem nada mais complexo do que vender uma empresa. Não existe. Não existe. Não existe por um simples motivo. Você tem que trabalhar todas as dimensões da empresa. Você trabalha o jurídico, você trabalha trabalhista, financeiro, contábil, comercial, estratégico. Absolutamente todas as áreas da empresa são envolvidas em uma venda de um negócio. Então, empresário, cuidado, muita atenção. Não vá aí, a gente tem inúmeras experiências de empresas que foram mal sucedidas porque não se prepararam num processo de um movimento estratégico ou não se prepararam, inclusive, para discutir uma dívida com o banco. É muito importante ter esse apoio especializado de gente que entende o que é fazer um movimento de M&A, uma venda da sociedade, o que é captar uma dívida mais estruturada, porque do outro lado tem uma contraparte que está preparada. Se você não estiver preparado para sentar na mesa, para fazer o melhor negócio, certamente a relação vai ficar desequilibrada. Exatamente, Léo. Acho que o empresário entendendo as possibilidades, mas também tendo a maturidade de ter uma ótica agora mais clara sobre isso, até a cabeça dele vira a chave e começa a trazer mais insumos ali para ele tomar uma decisão mais assertiva. Mas ótimo. Então, 4 pilares: operacional, entender a estrutura de dívida, a própria estrutura, né, que o M&A traz, e a possibilidade de venda de ativos como uma visão mesmo de equilíbrio para a fase que a empresa está vivendo, né, épocas de vacas magras e vacas gordas. Ele vai ali criando, né, valor ao longo do tempo com essa estrutura. E o mais importante, Rafa, nesses 35 anos de Araújo Fontes, o que a gente pôde perceber é que nesses movimentos, obviamente, o operacional ele é básico. Todo mundo tem que fazer dever de casa operacional. Agora, vai ter momentos que você pode fazer uma mistura deles. Você pode ter que trabalhar 3 dimensões. Você pode fazer a dívida e a venda de ativos, ou a dívida seguida de um M&A, de um movimento estratégico. Então, tudo isso aqui é dinâmico. Dependendo cada empresa é uma empresa, não existe uma receita de bolo pronta, mas o empresário tem que estar com a cabeça aberta, olhando para frente e vendo o que é necessário
para o crescimento ser mais estruturado e sustentável. Para aquela fase, exatamente. Para aquela fase. Não quer dizer que é permanente, quer dizer que é para aquela fase. Voltou até épocas áureas, compra um avião até mais novo, faz o que quiser e vai seguindo de acordo com esses inputs. Mas excelente, Léo. Então, o que a gente espera para 2025 com essa visão de ser um ano desafiador? É entender que se você tiver assessoria, pessoas especializadas, respirando aquilo todos os dias, pensando e ajudando você a criar estratégias, a chance de você sair mais forte de um momento de crise, ela não é só verídica, como é o que vai acontecer. Onde que muitas empresas saem muito mais fortes de um momento de crise, é porque onde o empresário recua, o outro está ali trazendo um assessor para dentro, ajudando a pensar, e isso vai passar, né? O mercado é cíclico. Agora a gente está na baixa e vai viver um momento de alta, que é isso que a gente vê aí em qualquer ciclo de mercado brasileiro, de qualquer país, e é saber, então, olhar isso de uma forma mais profissional. Perfeito, Rafa. Sua colocação foi perfeita porque, no final do dia, o empresário tem que dançar conforme a música. Na hora da tristeza, se é um tango, vai dançar com toda a complexidade que é o tango. Na hora da alegria, na hora do mercado eufórico, se é para sambar, vai sambar com toda a alegria e felicidade daquela dança. Ou seja, não existe uma receita de bolo pronta. Não é só esse caminho. O tempo inteiro a gente tem que estar com a cabeça aberta para entender as oportunidades e ameaças. Porque o mercado hoje é muito dinâmico. O que vale para hoje pode não valer para amanhã. O que o seu concorrente faz hoje pode não fazer amanhã. E assim a gente tem que estar se adaptando o tempo inteiro e buscando ajuda, montando times de alta performance, buscando ajuda de assessoria especializada, buscando aquilo que for de melhor para enfrentar os desafios que você tem pela frente. Muito bom, Léo, muito bom. E uma coisa que você falou no início que eu acho que cabe para toda a vida do empresário é, sendo pequeno, médio ou grande, vai precisar. Vai. Essa certeza a gente tem. Então, bora. Então, me conta aqui, Léo, vamos fazer um bate-bola agora de ir para a prática, de pegar caso real do que a gente está assessorando e vamos trazer um caso que deu muito certo e um caso que não deu certo. Vendo pela perspectiva de vocês que trabalham com grandes operações e pela perspectiva de nós que trabalhamos com pequenas e médias operações. Então, quer começar pelo melhor ou pelo pior? Vamos começar pelo melhor, né? Sempre é bom começar pelo melhor. Rafa, a gente teve uma situação de uma empresa que do setor cimentício, ela, em determinado momento, ela estava muito endividada. Ela tinha feito muitos investimentos, ou seja, o empresário deu um passo maior que a perna. Investimento na planta. Na planta, crescendo a planta industrial de forma gigante. E só que aí os juros veio, a dívida foi aumentando, a operação ainda não gerava todo o resultado necessário para desalavancar a companhia. E naquele momento, e essa empresa também tinha outros negócios, outras linhas de negócio que não estavam gerando caixa. Obviamente, eu não vou abrir nomes pela confidencialidade, mas o que aconteceu é que a gente foi contratado para alongar o perfil da dívida. Mais de 300 milhões de dívida. 300 milhões. Mais de 300 milhões. Fomos a 29 instituições e chegamos a ter 2 propostas. Tá, atenção, 29, tivemos 2 propostas. E acabou que deu certo, fizemos aquele alongamento da dívida, só que isso aconteceu alguns meses antes da pandemia. Chegou a pandemia, o negócio entrou em crise total, especialmente os outros negócios. E aí a empresa se deparou com uma situação super delicada, muito forte. O credor que tinha colocado aquela dívida se deparou com uma situação que ele ia precisar de botar mais dinheiro para a empresa ficar de pé, para a empresa sobreviver. E naquele momento a gente mostrou, olha, não vai adiantar. Se você botar aqui um pouco mais de dinheiro, mais 150 milhões, não é isso que vai resolver o problema. Ou você vende parte da empresa e resolve 80% da sua dívida, ou você não vai aguentar e vai acabar indo para uma situação de uma recuperação judicial ou coisa desse tipo. Foi aí que a empresa vendeu boa parte da... Então, ela pegou o percentual e trocou por dinheiro? Não, na verdade, ela vendeu a empresa com as dívidas junto.
Ah, sim. O empresário não recebeu, mas ele repassou 80% da dívida dele. Sim. Tá? O que sobrou dos outros negócios ficou com muito menos dívida, ficou muito mais saudável. Ficou muito mais limpa a estrutura. E ele repassou a empresa inteira só com dívida. Ele não recebeu um centavo, mas passou centenas de milhões de dívida. No que ele passou a dívida, o investidor, que era o credor, fez toda uma preparação da companhia, nos contratou também, neste caso, ou seja, primeiro eu trabalhei para o nosso cliente, para o devedor, aí depois o credor comprou a empresa, nos contratou para preparar a empresa, para ir ao mercado, que era um grande fundo internacional, para ir ao mercado. Dito e feito, em 6 meses preparamos a empresa, fomos ao mercado e conseguimos vender essa empresa 20%, 25% a mais do valor que eles tinham pago. Ou seja, no final, toda a estratégia de alongamento da dívida... Aqui é interessante esse exemplo que mistura dívida com M&A. A dívida, vamos lá, a dívida deu um fôlego para o cliente não quebrar. Ele ia quebrar. Exatamente. Aí ele respirou, ele respirando, vocês falaram, ou você toma mais dívida e mais risco e que quebra. Não adiantaria, porque ele já estava numa situação muito complicada junto do início da pandemia, onde tinha parte da operação dele que a geração de caixa era negativa. Então, ele precisava de uma solução estrutural. Ele queimava a caixa loucamente. Precisava de uma solução estrutural. Foi quando ele vendeu. E aí, o credor, vendo a situação, ele falou, olha, ou eu assumo isso aqui do meu jeito, ou senão isso aqui pode terminar de uma forma muito negativa. Foi quando ele assumiu. Aí, na segunda fase, ele pega, troca, então, aquela dívida que o cliente deixou para ele pelo valor da empresa. Então, o dono saiu com zero e entregou uma... Faz um dever de casa, faz um turnaround, reestrutura o negócio e em 6 meses consegue vender para um outro investidor estratégico num valor melhor e, consequentemente, ficando livre ali do endividamento. A empresa devedora inicial também reduziu 80% da sua dívida, que anos depois veio vender os outros negócios, mas com uma dívida muito menor, criando valor para o acionista. E ainda tendo um spread, que é um valor, exatamente, um ágio ali sobre aquele valor de investimento. Sensacional. Nossa, você fez uma tríade, então, dentro do negócio. Uma estratégia, outra... Foram 3 transações em 1 ano e meio. Excepcional. Foi uma dos cases da Araújo também, Fontes. Eu acho que é muito, muito legal a gente falar para o empresário, que o empresário, às vezes, ele pensa, M&A uma vez na vida, dívida eu só preciso agora na hora da crise. Não, você pode fazer vários eventos simultâneos. Num momento bom, faz uma venda, né? Aproveita que o mercado está pagando mais pelo seu percentual, faz uma saída. Num momento ruim, tenta ser mais cauteloso. E essa visão externa para o interno é algo que o empresário tem que olhar, né? Muito. Às vezes ele fica focado demais na bolhota dele, só olhando para a operação dele, funcionários, clientes. E esquece que lá fora é uma dinâmica que vai ditar o ritmo da competição. Por isso que ele tem que ter a cabeça aberta, sentar com pessoas que conhecem, que estão no mercado, trocar ideia, estão no mercado. Ele não é obrigado a seguir nada, mas melhorar o processo decisório, aumentar a governança, ter conselheiros independentes que vão falar de igual para igual, trazer todo um respaldo técnico para a melhoria do processo de decisão. É muito importante para o empresário hoje em dia. O empresário brasileiro está muito carente disso. E na medida que ele tem esse tipo de ajuda, seja de conselheiro, seja de empresa de assessoria, qualifica muito mais o processo decisório. E outra coisa, é diferente. Ele perguntar para o funcionário dele, o funcionário falar uma coisa, às vezes ele vai falar a mesma coisa, mas santo de casa não faz milagre. Na hora que vem um assessor com mais didática, ou um conselheiro com mais vivência, com mais cabelo branco, ele consegue convencer o empresário a fazer, muitas vezes, uma coisa que o executivo dele já está falando para ele fazer, mas não conseguiu convencê-lo disso. Então, é muito importante isso. Excepcional, Léo, isso é muito importante. O empresário, às vezes, o choque de realidade, né, ele precisa tomar para não matar a empresa. Às vezes, um ego, alguma coisa. Deixa eu trazer um nosso, então, que a gente faz um bom e depois pequeno e do médio, vamos um bom do grande, e vamos depois para o terror. Então, vamos. A gente está com um caso de uma empresa no norte. E para quem não sabe, a Baico consegue atender todo o Brasil, até pela nossa origem ser uma origem do digital. Calculadoras gratuitas rodando em todo o Brasil, ajudando o empresário ao básico. Quanto que vale sua empresa? Isso a gente fornece hoje como assim, o beabá para o empresário. E a gente pegou um caso no norte que é uma rede de material de construção, negócio que de fato tem muito, né? SKU, tem muitos itens, são mais de 20 mil itens que a rede oferece. São 5 lojas. O empresário é alavancado em mais de 25 milhões.
A gente está assim, poxa, tudo bem que eles faturam ali 8 milhões por mês, uma empresa que tem um fluxo bom, mas o porquê dessa dívida? E aí, Léo, a gente bate na sua primeira estrutura. Sócios são pessoas acima de 70 anos de idade e o CFO tem quase 80. O que ele está fazendo no dever de casa 1, que é a visão operacional? Ele já não está mais no pique de fazer o dever de casa, de chamar alguém para fazer um planejamento de 5 anos, entender. Então, quando ele entende que está chegando aqui 5 carretas de cimento para eu ter que pagar, que vai me custar 3 milhões de reais e eu não tenho no caixa, o que ele faz? Caminho mais fácil. Caminho mais fácil é ir no gerente do banco e pedir para liberar uma linha de capital de giro, uma linha de crédito, que é cara. Isso é um veneno. E curta. Curta, cara, e que o empresário fala, resolveu, chegou aqui 3 milhões em carreta de cimento para pagar, agora as lojas estão abastecidas, estou bem. Então, ele cometeu esse primeiro erro, que a gente já tinha diagnosticado, né, nesse início, e a gente começou a falar assim, poxa, por que está tomando um tanto de microdívidas de 3 milhões a um juros, Léo? Chuta quanto médio? Eu fiquei surpresa. 2,5 mês? Léo, quase 4% ao mês. Que Quando é isso, Rafa? Que tinha uma linha lá de 51% ao ano de juros, a gente teve que desenhar Nem para o se cliente. estivesse vendendo droga. Eu virei para o cliente e falei assim, você entende que a cada R$1 que você pega, você está pagando 51 centavos de juros? Não. Ele está assim, não. Eu falei, como não? Você movimenta 8 milhões de reais. Inviável. E isso, pessoal, pode parecer óbvio para a gente que vive isso todos os dias, mas o empresário ele não tem essa consciência. O empresário, que ele é multifacetário, está ali com várias frentes, várias coisas, talvez com pessoas não tão certas para aquela decisão, estão ali ou por uma visão familiar, por uma visão de amizade, isso vai matar o negócio. Então, ao todo, a dívida média dele era acima ali de 26%, mas ele tinha essa dívida extremamente surreal. E o que o banco via? Família mega tradicional da cidade, tem N imóveis na cidade. Esse povo vai me dar cano? Nunca. Mas deixa eu colocar uns juros caros para ver se vem chorar. E não chorou. E não sabia fazer a conta. E não sabia brigar por aquilo. Então, resumo da ópera. A gente tinha uma visão de capital, de alavancagem de 25 milhões, que estava custando aquilo em despesa financeira para o nosso cliente, uma média de 6 milhões ao ano. Ele tinha 25 e ele tinha 6 milhões. Muito caro. Quanto que essa dívida você paga? Muito caro. Em 100 anos, né? Porque 6 milhões que era para te pagar, o seu principal nunca estava sendo amortecido, você só pagava juros. Quando a gente viu aquilo, a gente tratou, então a gente envelopou todas as dívidas pequenas, esse capital de giros de 3 milhões, uma de 5, 8, essas miudezas que foram sendo feitas e se tornou um Frankenstein, abraçamos tudo e, pela nossa grata surpresa, a gente conversou com 7 instituições financeiras e quando eles viram o perfil, uma empresa sólida, muita garantia, empresa com praticamente todo recebível em cartão de crédito, que já era uma grande garantia, que era mais uma visão operacional do que estrutural mesmo, de falta de capital, mas sim, eram pessoas leigas ali fazendo aquilo, a gente recebeu 7 propostas e a gente conseguiu aí reduzir a dívida de 26,5% médio para 19,3%. Nossa! A gente está falando, Léo, de quase 7% ao ano. Em uma dívida de 5 anos... Imagina. Então, entende, para 25 milhões, 7% mais barato. Então, esse é um case de sucesso de um empresário que, por maior que ele fosse, né, tinha ali uma estrutura grande, mais de 250 colaboradores, ele, então, tropeçou nisso. Para ele era, não, isso daqui não vai dar nada, não. E aquilo estava envenenando uma empresa de 53 anos de mercado. E ele só conseguiu porque vocês conseguiram preparar ele bem e mostrar para os credores uma percepção de risco muito melhor. Por este motivo, as condições eram melhores. Então, aí está o segredo da coisa. Na hora que você mexe, você se prepara bem e consegue demonstrar uma percepção de risco melhor, você necessariamente vai conseguir negociar melhor com o seu credor. Se você mostra uma percepção pior, ele vai querer te cobrar uma taxa maior, ele vai querer te dar um produto autoliquidável, desconto de duplicata. É terrível. Sim. É necessário, mas é terrível, porque na hora que quiser puxar o tapete, não renovar, não renova. E onde é que você vai ver aquela dívida? Não vai ver mais. Então você precisa de uma previsibilidade, você precisa de tempo para poder pagar e amortizar aquilo que você tem de dívida, olhando para a tua geração de caixa.
Excepcional. E isso foi um caso, assim, de uma prova viva. Ele nos contratou para o M&A, porque o sócio tem mais de 70 anos e não tem sucessor, e a gente falou, se for a mercado, tá uma merda esse valor. Porque ela não gera caixa. O caixa que gera é para pagar juros. Uma empresa que está andando de lado porque não tem mais valor de reinvestimento há 2, 3 anos, mesmo sendo a maior, está naturalmente perdendo espaço, porque uma loja que poderia ter aberto é 6 milhões que ele está pagando por ano de juros, o concorrente vai lá e puxa um galpão e abre um depósito grande. E tudo aquilo foi trazendo essa estrutura, e o que a gente fez então? Primeiro tratamos a dor eminente, né, que era essa dívida muito mal construída, e agora sim a gente vai ter tempo para trabalhar o M&A, que é uma operação mais delicada, uma operação que vai durar mais tempo. Então, esse foi um case de sucesso que cabe muito para o empresário de pequeno e médio porte. Perfeito. Vamos agora no... Tiro, porrada e bomba? Vamos lá, então, vamos bora. lá. Olha só, tive um caso de uma empresa de logística que eu costumo dizer que tem uma expressão que é o early turnaround. A gente fez um evento recentemente que é você fazer uma reestruturação mais cedo possível, porque o tempo é tudo. Se você, empresário, passa por um momento de crise e você demora a reagir, é a mesma coisa de uma doença. Você tem um câncer. Se você pega ele no estágio inicial, você tem que tratar com uma quimioterapia forte para acabar com o câncer. Para não espalhar. Para não espalhar. Se você demora demais, aquilo espalha e chega de uma forma que, se demorou demais, é muito difícil de você consertar aquilo, de você curar daquilo. E foi o que aconteceu nessa empresa. Demorou demais e muitas vezes vaidade do executivo que cuidava, do diretor financeiro. Não, vai dar tudo certo, é o que eu chamo da negação. Ele nega que tem algum problema, depois vem a esperança. Não, o banco vai me dar tal linha, o contrato tal vai ser assinado. Aí vem a esperança e nada acontece. Aí ele começa a abrir a cabeça. Quando ele começa a abrir a cabeça, muitas vezes o tempo passou e aí o problema ficou tão grande, tão relevante, que passa do tempo e fica difícil de achar uma solução. E neste caso, o endividamento dele era muito grande e ele tinha, por exemplo, caminhões em alienação fiduciária. Basta o banco abrir a boca e falar busca e apreensão daquele caminhão, uma empresa de logística, é o bem básico dela. Uhum. Acabou o negócio. Acabou. Como você vai entregar o seu serviço? Acabou. Você não tem... E é a garantia dele. Então, assim, não foi bem sucedido porque a empresa não vinha fazendo o dever de casa, não fez a reestruturação, não cortou na própria carne, deixou passar muito tempo e não negociou bem aí, o alongamento. Quando ela quis fazer isso, já era tarde demais. E perdeu o time, então. Perdeu completamente o time. E, às vezes, uma empresa próspera que ajudava numa geração local de resultados, de impacto social, deixa de existir por uma tomada de decisão errada. É isso. E parte do endividamento que eles tiveram foi uma compra errada de uma empresa que eles fizeram, que exageraram a mão. Compraram um negócio e não conseguiram colocar aquele negócio no padrão que eles imaginavam. Queimou caixa, investindo em outra empresa. E sem dar resultado na outra empresa que eles investiram. Provavelmente não tomaram cuidado com cláusulas ali, foram... Não, isso com a própria operação. Reserva, tal. E com a própria operação, ajustar a operação ao seu negócio, a deixar ela gerando caixa, eles não conseguiram azeitar essa operação. E aí aquele foi virando uma bola de neve. E realmente a empresa foi para um nível de insolvência muito grande. Acaba. O caso que você traz, até vai pegar o terceiro pilar, que eu achei bem interessante quando você falou, que é o pilar mesmo de saber vender ativos na hora certa. Isso. Estamos, então, com uma empresa que é produtora de cosmético, produto capilar, linha profissional. A marca tem um apelo muito bom, muito forte para a região sudeste, né? Então, fábrica legal, produtos que saem bem, vendem bem. E aí, a vida do empresário, geralmente, né, quando a empresa começa a ter muito lucro, o empresário, ou ele tem que deixar parte no caixa da empresa, que é o correto para a empresa continuar andando com as próprias pernas, mas muitos, às vezes, têm essa maturidade de começar a ter um estilo de vida muito acima do que a própria empresa, né, ou o próprio padrão ali pode oferecer. E esse foi um caso. Ele veio de uma sequência de anos bons,
achou que aquilo era eterno e perpétuo. Então ele tem apartamento em Paris, moto, BMW, coisas assim, de uma vida de luxo. E ótimo, tá tudo certo, tá? Ele teve 5 anos de bons resultados. Só que ele teve que entender que aquilo não é mais compatível com a realidade dos lucros milionários que ele tirava lá atrás. E aí, quando a gente foi avaliar, ele tinha uma estrutura de dívida pequena, 7 milhões, a estrutura de dívida dele, porém uma estrutura que a empresa parou de investir em tecnologia de produto capilar, então foi perdendo também mercado. E naquilo, a dívida começou, a prestação da dívida ser um gargalo para o caixa. Então, o que ele acreditava era ali 200 mil por mês que ele conseguia pagar, 200 mil por mês hoje já não é tão saudável mais com relação àquela estrutura. A gente falou assim, caso clássico, vamos então abraçar a dívida, reperfilar, ou seja, alongá-la para o tempo, para mostrar para o banco que agora 200 é muito, que 80, 90 fica super adequado, mas 200 vai matar o negócio. Quando a gente pegou, falamos assim, poxa, vamos agora pegar o imposto de renda, que foi o que você disse. Quanto mais segurança a gente trouxer para o credor, menor o risco, maior a nossa barganha de negociar uma carência, de negociar o alongamento de prazo. A gente falou assim, vamos então olhar esse apartamento, tal, vamos colocar garantia. Não, garantia eu não quero colocar, porque já está alienado, eu tenho a minha própria fábrica, o meu estoque como garantia. A gente está assim, cara, mostra para o banco que você não vai dar o canto, você é uma pessoa super idônea, não é o perfil, né, do empresário. Não quis. A gente falou assim, beleza, não quis, os juros continuam alto e ninguém queria apostar no longo prazo. Isso você quebra, Léo. Uma coisa é te emprestar em 7 anos para pagar, outra coisa é em 2. Concordo. Em 7 anos, você pode quebrar até lá, na mentalidade que você tem. Em 2, a chance é menor. Não quis alongar tempo. E a gente falou com ele, falou assim, cara, junta aqui carro importado, moto importada, apartamento, isso daqui você consegue levantar 4 milhões. Tenta vender isso, a gente tenta conversar com o banco, ver se tem algum pênalti aqui o contrato e antecipar essa dívida, mas deixar aqui 90 mil no máximo de prestação. Também não quis. E foi assim, uma péssima, porque eu já consumi o produto dele, sei que é um produto ótimo. Falei, poxa, o cara vai quebrar uma empresa que o consumidor tem uma percepção fantástica do produto dele, pelo um simples fato de pagar um consultor para ir ali, ter uma assessoria do lado, a assessoria te dá ali a medicação, né? Toma isso nesse tal horário, não quero. E aí não quis, isso aconteceu ano passado, esse ano tá ultra desesperado. A gente falou assim, cara... Perdeu o time. Falei assim, cara, agora o que dá para fazer é, né, tentar vender as suas coisas, né, pra gente tentar liquidar, mas já tá 4 meses em aberto. E aí começa a complicar a vida dele. Mas um caso aí de um empresário que tem um produto bom, uma percepção de mercado boa, mas uma mentalidade que não acompanhou a evolução das coisas e dos fatos, principalmente no mundo corporativo e financeiro como o nosso, que é volátil, né? Perfeito exemplo, Rafa. Tem que querer mudar, né? Tem que querer se adaptar. Se achar que vai continuar tudo do jeito que sempre foi, uma hora vai trombar e vai ver que a vida não é assim. Esse é o grande... O Brasil não é um país para amadores. A gente precisa estar sempre se adaptando e olhando para frente de como é que a gente pode mudar e melhorar, porque a única certeza que a gente tem é que as crises virão. E sempre vai ter alguém chorando e alguém vendendo lenço. Conte com Araújo Fontes e Baicô para vender os lenços necessários no momento certo para os nossos clientes. Léo, muitíssimo obrigado por ter contribuído tanto. Araújo Fontes, com 35 anos de mercado, tem muito a somar para nós, empresas de dono, empresas de economia real, que é o alvo que a gente trabalha, porém, segmentos diferentes, né, da nossa cadeia. Mas são 35 anos, Léo, não são 3 anos e meio. Não. Então tem muita coisa ali, aprendizado, contatos, relacionamentos criados para chegar e só falar que, ó, faça isso que a chance é certa. Perfeito. Muito obrigado pela parceria, Léo, pelo conhecimento que você, com muita humildade, transborda para a gente. Faz a gente levar esse conhecimento para o pequeno e para o médio. Lá na frente a gente vai ter uma sociedade muito mais fluida, com muito mais liquidez e ajudando cada vez mais o nosso país. E para aquele empresário que está nos ouvindo agora, refletindo, eu acho que esse papo ele tem uma função de reflexão muito forte. De você pensar no seu negócio e refletiu, pensou, viu alternativas de mudança, não hesite. Liga para a gente, manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia sem compromisso. Acho que isso é importante no processo de construção de soluções, num ano que se depara para ser um ano muito desafiador,
sem compromisso nenhum, mas vale a pena o empresário, seja uma empresa menor, procurar a Baico, seja uma empresa maior, procurar a Araújo Fontes e trocar ideias, sem compromisso, porque alguns caminhos podem se abrir como solução. Excelente. E agradeço demais a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui, trocando ideias, mostrando caminhos aí para os nossos futuros clientes e atuais clientes. E é sempre um prazer estar ao lado aqui da Baico, nesse projeto da Baicast, que é tão produtivo, de tanto conteúdo forte e útil para os nossos clientes. Isso mesmo. Tá então, bom? bora. Temos muita coisa para fazer, Léo. Muito obrigado.